No mundo em que vivemos, as coisas que nem sempre são o que parecem. Às vezes não nos damos conta das forças terríveis que nos influenciam. As aparências podem ser muito enganosas. Há alguns anos tive uma experiência com falsas aparências cujos resultados poderiam ter sido trágicos. O primo de minha mulher e sua família vieram de Utah visitar-nos. Era um dia calmo de verão na costa do Oregon e estávamos pescando no mar. Estava agradável e nós nos divertíamos muito pegando salmões. Quando por alguma razão me virei e vi uma onda gigantesca de 2,5 metros, prestes a cair sobre nós. Só tive tempo de gritar um aviso antes que a onda nos atingisse, cobrindo toda a embarcação. Seja como for, o barco ficou firme, mas Gary, o primo de minha mulher, foi tirado ao mar. Todos nós estávamos usando coletes. Com certa dificuldade, manobramos o barco, metade dele cheio d'água, até o local onde ele flutuava e regressamos. Fomos atingidos por uma daquelas ondas repentinas que surgem sem aviso prévio. Não é comum com isso acontecer, não há meios de prever a chegada dela. Mais tarde soubemos que longo a costa de Washington, 5 pessoas morreram em 5 acidentes de barco. Quando trilhamos nosso caminho pela vida, devemos estar continuamente vigilantes e ficar atentos a essas coisas enganosas e não nos prender a... Não nos prender às aparências. Se não formos cuidadosos, aquela onda repentina da vida pode ser tão mortal como aquela do mar. Uma das táticas furtivas do adversário é fazer-nos acreditar que obedecer aos princípios e mandamentos de Deus sem questionar é obediência cega. Seu objetivo é fazer-nos acreditar que devemos seguir nossos próprios caminhos mundanos e ambições egoísticas. Isso ele faz persuadindo-nos a crer que seguimos os profetas e obedecer os mandamentos cegamente não é pensar por si mesmo. Ele ensina que não é inteligente fazer algo somente porque um profeta vivo ou profetas das Escrituras assim nos instruíram. O fato de obedecermos aos mandamentos de Deus sem questionar não é obediência cega. O presidente Boyd K. Packer, na conferência de abril de 1983, ensinou: os santos dos últimos dias não são obedientes porque são compelidos a isso. Eles são obedientes porque conhecem certas verdades espirituais e decidiram, numa manifestação de seu próprio arbítrio individual, obedecer aos mandamentos de Deus. Não somos obedientes porque somos cegos, somos obedientes porque vemos. Poderíamos chamar isso de obediência movida pela fé. Tendo fé, Abraão foi obediente e preparou Isaac para o sacrifício. Pela fé, Noé obedeceu. Nefe foi obediente e obteve as placas de latão. E também pela fé, uma criança obedece e pula do alto para os braços fortes do pai. Obediência movida pela fé. É uma questão de confiança. A pergunta é simples: confiamos no Pai Celestial? Confiamos em nossos profetas? Outra cilada do adversário é fazer-nos acreditar que a sabedoria do mundo e o que ele tem a nos ensinar é a única fonte de conhecimento que devemos usar. O irmão do profeta Nefe, Jacó, compreendeu o plano do adversário e alertou contra sermos enganados pela filosofia. Quão astuto é o plano do maligno! A vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, sua sabedoria é insensatez e não traz proveito, e eles perecerão. Jacó não diz que não deveríamos nos instruir. Ele continua seu discurso dizendo que é bom ser instruído quando ouvimos os conselhos de Deus. Alguns acreditam que podemos escolher quais mandamentos de Deus seguir. Por conveniência, rotulam muitos mandamentos como insignificantes, coisas que podem ser ignoradas e que não merecem ameaça à vida e não são muito importantes. Por exemplo, orar, guardar o mandamento, dizer aos homens... E a lista continua. O Pai Celestial comunica-se de maneira muito clara com seus filhos. O apóstolo Paulo faz a segunda pergunta.
There is no question regarding the meaning of what is being said or feelings prompted by the Não há Spirit. nenhuma pergunta com respeito ao significado que está sendo dito sobre os sussurros do Espírito. Tudo nos mostrando claramente de muitas formas. Não nos deixaram sozinhos. Temos as Escrituras, os profetas, pais que nos amam, líderes. Por que às vezes nos desviamos do caminho? Por que nos deixamos influir pelas trapaças do adversário? A solução parece ciladas e simples na teoria, mas é difícil na prática. O presidente Harold B. Lee, na conferência de outubro de 70, falou sobre o Senhor, o adversário e a solução para enfrentar o poder de suas artimanhas. Temos algumas provações difíceis para enfrentar antes que o Senhor complete sua obra nessa igreja e no mundo nessa dispensação. O poder de Satanás aumentará. Vemos isso em toda parte. Portanto, a única segurança que temos como membros dessa igreja é fazer exatamente o que o Senhor disse à igreja no dia em que ela foi organizada. Devemos aprender a dar ouvidos a palavras e mandamentos que o Senhor dará por intermédio de seu profeta. Algumas coisas exigirão paciência e fé. O presidente Lee acrescentou um alerta. Entretanto, se ouvirmos e fizermos essas coisas como se fossem ditas pelo próprio Senhor, não seremos enganados e receberemos grandes bênçãos. Esse conceito traz-nos de volta à obediência. Devemos sempre ser obedientes. Faz parte do plano de felicidade eterna. Não conheço nenhuma doutrina mais crucial para o nosso bem-estar nesta vida e na próxima. Todas as Escrituras ensinam obediência e nunca houve um apóstolo ou profeta que não tenha ensinado o princípio da obediência. Às vezes, é necessário ser obediente porque, mesmo quando não entendemos a razão para a lei, é preciso ter fé para ser obediente. O presidente Joseph Smith, ao ensinar sobre esse assunto, disse: tudo quanto Deus requer é justo, não importa o que seja. Embora não possamos compreender por que razão ele ordena isso ou aquilo, senão depois que tenham cumprido os seus propósitos. Sou grato por termos usado coletes salva-vidas naquele dia no mar. Agradeço por ter conseguido evitar a tragédia que atingiu outras pessoas devido àquela onda repentina. Oro para que continuemos a usar nossos coletes salva-vidas da obediência a fim de evitarmos a tragédia que certamente cairá sobre todos nós se formos enganados e sucumbirmos à tentação do adversário. Preste testemunho que nosso Pai Celestial vive, que Ele nos ama e que, sendo obedientes e não questionando seus mandamentos, poderemos novamente habitar com Ele e seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.